Shalom, a graça e a paz do Senhor. Queridos, Paulo escreve uma carta endereçada a Corinto, aproximadamente no ano 55 depois de Cristo. E ele faz isso em uma grande metrópole greco-romana, famosa pela sua cultura, comércio e principalmente os esportes. Na nossa base bíblica de 1 Coríntios, no seu capítulo 9, versos 24 até o 27, nós falaremos de uma corrida no qual é feita uma analogia por Paulo. Agora, qual foi o motivo pelo qual Paulo está citando essa corrida? E ele fala de um prêmio. Vamos falar hoje do que se trata esse momento. Essa corrida é para nós. Qual é o prêmio? E se você ama as Escrituras, se inscreva, compartilhe, seja membro e vem comigo. Bom, queridos, vamos ler a base bíblica da Palavra de Deus que diz o seguinte: não sabeis que entre todos os que correm no estádio, apenas um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles, para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Oh, queridos, parece uma palavra simples, mas não é. E é exatamente por isso que eu gostaria de falar sobre a importância e até porque Paulo estava tratando de um assunto que para nós parecia assim, por que Paulo está falando dessa corrida? Porque Paulo está falando de pessoas que estão correndo para um prêmio corruptível e ele estava correndo para um prêmio incorruptível. Toda essa analogia, por que Paulo utilizou? E veja que em Corinto haviam jogos, eles eram realizados de 2 anos, a cada 2 anos eram realizados e era em honra ao deus Poseidon. Bom, esses jogos eram competições e eles eram prestigiados pelo mundo greco-romano. Sendo assim, queridos, qual era a exigência de todos aqueles que participavam ali, que queriam realmente ganhar? Eles precisavam de um treinamento exaustivo, eles precisavam ali de autocontrole, precisavam de uma dedicação absurda para que eles pudessem chegar às características dos quais Paulo está colocando aqui diante da palavra de Deus. Então, queridos, não foi uma palavra aleatória. Paulo está se utilizando o que era conhecido, primeiro naquele local, onde tinha uma competição a cada 2 anos, e as características daqueles que realmente tinham a mentalidade para ganhar. Não estavam falando, Paulo não estava tratando daquelas pessoas que estavam naqueles jogos ou naquela corrida somente por participar. Daquelas pessoas que falam assim, se eu chegar, cheguei. Mas se eu não chegar, pelo menos eu participei. Não, a mentalidade que Paulo está tratando aqui é daquele que pretende iniciar e chegar até o seu alvo. Iniciar e chegar muito bem até a sua meta. Então, queridos, é exatamente isso que nós precisamos falar hoje com toda a clareza. Por isso, nós temos que agora pegar essa corrida que vai representar a nossa vida cristã e temos que falar sobre ela. Essa metáfora foi muito importante para poder relatar a jornada cristã. Por quê, queridos? Porque nós precisamos ter essa mentalidade dessas pessoas que participavam desses jogos. Nós precisamos ter um esforço contínuo, uma disciplina, um foco e uma determinação. Não podemos nos dar o luxo de pensarmos, eu comecei bem a minha vida cristã, mas se eu chegar até o final, a Bíblia diz que ele dará a coroa a todos que perseverarem até o fim. Ou seja, para aqueles que não têm o foco, a determinação e a vontade e a perseverança de ir até o fim, já pode saber que por ali não vai conseguir. A caminhada cristã ela é ativa, não é passiva. Não é daquele que você fica só recebendo, não. Você tem que ali mostrar os frutos. E veja que aqui ele está falando sobre aquele que leva o prêmio. Bom, pode parecer a primeiro momento que Paulo está falando somente de um vencedor. Mas não se trata disso. O que Paulo está dando, o foco, Paulo está aqui trazendo a relevância é para a intensidade do esforço que é necessário.
Todos os cristãos, queridos, podem vencer. Não há nenhuma parte onde vai relatar que um cristão ganha, o outro perde. Não, todos ganharão. No entanto, eles precisam se dedicar. Precisam ter o foco no alvo correto. E é por isso, queridos, que Paulo está trazendo elementos que realmente vão trazer para mim e para você o conhecimento de que não é de qualquer maneira. Por isso que a vida cristã, ela tem que ter o autocontrole e o treinamento espiritual, que é exatamente as características de um atleta. Paulo está trazendo isso porque todos eles sabiam o quanto aquelas pessoas que participavam dos jogos se dedicavam. Não era uma dedicação de 1 ano, 2 anos, era de muito mais. Essas pessoas viviam para poder se dedicarem aos jogos. Queridos, pensem, na vida cristã, tem como nós falarmos que uma pessoa realmente tem um treinamento espiritual se ela não ora? Na vida dela não existe oração. Então isso já começa a falar que tipo de atleta, que tipo de pessoas, que tipo de corrida espiritual ela está participando. Ela está participando daquela pessoa que não tem nenhuma intenção de chegar até o fim, porque não ora. Segunda coisa, estuda a palavra? Não estuda a palavra. Ah, por quê? Porque espera que os outros ensinem. Espera ouvir a palavra mastigada. Sim, mas o Senhor quer te conhecer e quer que você o conheça. Se você não estuda a palavra, você não dá a Deus a oportunidade de lhe abençoar e lhe dar sabedoria. Terceiro ponto, também não busca a santidade, não busca a transformação. Essa pessoa está demonstrando que ela quer chegar até o fim e realmente receber o prêmio? No meu conceito e na minha opinião, não. Essa pessoa, ela não está fazendo nada para poder chegar até o final com louros da vitória. E é por isso, queridos, que nós precisamos entender a importância que Paulo está dando a este momento. E mais, nós vamos falar agora nesse momento da coroa, porque Paulo ele vai falar primeiro da coroa corruptível, que era o prêmio que Paulo menciona que não era espiritual, era físico, e todos nós sabemos. Mas ele está fazendo o quê? Um contraste entre o que era recebido nesta terra, para dizer que o que ele estava buscando era uma coroa que não perecia, era incorruptível, é uma coroa da vida eterna. Bom, queridos, e todos aqueles que perseverarem até o fim, perseverarem até o fim, não vou deixar de falar isso, para que todos entendam. Leia a sua Bíblia em 2 Timóteo, no seu capítulo 4, versículo 8. Leia também o livro de Tiago, no seu capítulo 1, verso 12. Leia a palavra de Deus. Entenda que você precisa estar preparado para as coisas que virão. Então, queridos, dedicação, autocontrole, objetivo claro, todas essas características principais são declaradas por Paulo. E exatamente por isso nós precisamos estar com os nossos olhos abertos para entendermos e fazermos uma autorreflexão. Você precisa se analisar agora. Você precisa olhar para si. Em primeiro momento, quando você vem para Cristo, qual é a sua meta, querido? Qual é o seu objetivo? O seu objetivo é chegar ao céu? Seu objetivo é realmente estar ao lado do Rei dos Reis? Então, queridos, você tem que ter uma meta. Tem que ter um objetivo final. Não basta somente participar. Não basta somente você estar rolado como membro em uma igreja. Isso não vai te levar ao céu. Você está no hall de membros de uma igreja, você está ali sendo mencionado em uma igreja, em nada vai adiantar se o seu objetivo não for espiritual. Porque hall de membros, nome na igreja, tudo isso vai ficar aqui. Tudo isso aqui estará. Agora o seu nome, sacramentado, escrito, registrado, para que no momento certo você seja chamado pelo seu nome, só para aqueles que têm o objetivo final de estarem ao lado de Jesus. Então, queridos, não se esqueçam que há o risco de desqualificação. Há uma possibilidade de reprovação para aqueles que não vivem uma vida de seriedade, não vivem uma vida coerente de acordo com o Evangelho. Vai ter o risco de desqualificação. E nós precisamos falar disso. Por isso, queridos, o que pode significar hoje para nós essa passagem de Paulo? Em primeiro lugar, é que a corrida cristã exige comprometimento. Quando você inicia a sua corrida,
A primeira coisa que você tem que entender é que nenhum atleta, e eu estou falando isso segundo a analogia de Paulo, mas se você quiser entender como se fosse uma pessoa qualquer, se uma pessoa na sua caminhada cristã, ela inicia imaginando que, em primeiro lugar, ela não vai ter barreiras, dificuldades, limitações, ela está enganada. A vida da caminhada cristã não é fácil. Muito pelo contrário, é gratificante, é abençoador, é maravilhoso, mas em nenhum momento está dito ou afirmado que é fácil. Facilidade não é uma das partes dos quais nós podemos contar. Facilidade está fora. Outra coisa que nós precisamos entender é sobre disciplina espiritual. Numa caminhada cristã, quem não tem disciplina espiritual não desenvolve. A disciplina espiritual é como se fosse o treino do atleta. É como se fosse aqueles momentos em que ele está ali, correndo 1 quilômetro, 10 quilômetros, com o objetivo de se preparar, de criar resistência, de fazer com que o seu corpo esteja totalmente forjado para que no momento certo ele possa atingir o seu máximo, o seu maior potencial possível. Essa é a vida do cristão. Na sua caminhada, você estuda a Bíblia, você ora a Deus, você se consagra, você busca a santidade, não é só para o momento. Você está criando resistência. Você está criando um hábito que no decorrer da sua caminhada cristã vai ser muito importante para que você fuja do pecado, para que você resista às tentações, para que você consiga sair de todas as mazelas, de todas as armadilhas forjadas contra você. Então isso é muito importante. E é por isso que, pela falta de disciplina espiritual, muitas pessoas no meio do caminho param, elas cansam, elas fadigam, elas desanimam, porque são alvejadas pelos dardos inflamados do inimigo. E não estavam com a sua vida consagrada a ponto de resistir a tudo aquilo que viria contra ela. Foco no prêmio. Queridos, nenhum. Para todo atleta que você parar, você não... Se você parar para esse atleta e falar o seguinte, olha, qual é o seu objetivo? Todos terão a mesma palavra, vencer. O meu objetivo é vencer. Por quê? Ele não está somente pensando em chegar até o fim. Ele quer chegar e quer chegar em primeiro lugar. No nosso caso, nós não temos nenhuma competição em relação a nenhum outro irmão ou irmã. Mas o nosso foco principal está em uma terra, em um lar que está preparado, mas que hoje nós não fazemos ainda parte, não estamos nela, mas que está preparado e foi prometido a todos aqueles que perseverarem. Então nós temos um prêmio, a coroa da vida eterna. Nós queremos alcançá-la e nós queremos chegar até o final. Então, queridos, eu peço que o Senhor, o Eterno, ele possa lhe dar o discernimento para que entenda que a corrida é importante, iniciar bem é importante, mas só que mais importante do que tudo isso é você ter foco no seu prêmio, é você ter a disciplina espiritual e o seu comprometimento com Deus. Se tudo isso acontecer, eu tenho plena certeza que, mediante, ainda que aconteçam muitas dificuldades na sua corrida, na sua caminhada cristã, nada irá lhe parar, nada irá lhe desviar e você alcançará o seu prêmio no final. Shalom.